A impressora 3D capaz de imprimir um busto em tamanho real, a CRM4 da Creality. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu aprendi sobre ela, as melhores configurações para você imprimir, qual fatiador eu usei, se o volume de impressão dela é tudo isso e, claro, se eu recomendo ou não essa impressora. Então, começando pelo unboxing dessa impressora, que é um pouco mais raiz. Ela vem pré-montada, mas a gente tem sim algumas etapas antes que ela esteja pronta para usar. A parte de baixo vem separada da haste superior, então a gente tem alguns parafusos principais para poder unir elas, temos alguns cabos para conectar, mas o manual é muito bem ilustrado, então todas essas etapas são bem tranquilas e a montagem num todo é bem de boa também. O único porém é que, como ela é muito grande e algumas das peças são gigantes também, você precisa de um espaço um pouquinho maior para se organizar na hora da montagem. Se você quiser ver isso em mais detalhes, eu vou deixar marcado aqui o vídeo de unboxing para você conferir um pouquinho melhor. Vamos cobrir um pouquinho das especificações técnicas dela. O volume de impressão é de 450 por 450 milímetros na mesa de impressão, com a altura possível de 470 milímetros. Ela tem uma chapa flexível na mesa de PC. E no futuro eu vou te mostrar porque que eu detestei essa mesa de impressão que vem nela. Ela conta com uma extrusora Direct Drive, o padrão Sprite da Creality, que inclusive eu gostei bastante, mas ela é uma impressora bem lenta, então a tração não é tão exigida assim. Falando nas velocidades, a Creality promete uma velocidade máxima de 120 milímetros por segundo, que eu só consegui usar no Travel, que são os trajetos sem extrusão. Durante as velocidades comuns de impressão mesmo, eu usei 60 milímetros por segundo. E acredite, numa impressora tão grande como essa, quando a gente vai usar um arquivo que ocupe a maior parte do volume, o projeto pode demorar bastante, então isso prejudica muito as impressoras grandes. Um exemplo disso é o maior projeto que eu fiz nela, que é o dragão gigantesco Epic Dragon da STLFlix, que demorou dias para ser impresso, mas eu vou mostrar para vocês nos testes práticos. Outro detalhe para se prestar atenção é que ela é uma impressora pesada, então você precisa de uma bancada bem robusta para suportar todo o peso, afinal ela tem 22,5 kg ali de massa total, então a sua bancada tem que aguentar esse tranco. Vamos falar agora sobre algumas coisas que ela faz muito bem. Essa etapa do review eu costumo chamar de features. E aqui vamos começar pelo nivelamento automático, que me surpreendeu. Eu esperava algo bem pior para uma mesa tão grande como essa. Não estava tão esperançoso assim. Mas o script de leitura de 25 pontos ali, que já vem no firmware original da máquina, funcionou bem demais. Ela tem uma excelente primeira camada para uma mesa tão grande. Então isso não é algo que eu estava contando tanto assim, mas funcionou muito bem, então foi uma grata surpresa. Um detalhe bem importante para colaborar com essa primeira camada é o ajuste de Z-Offset. A gente precisa colocar a impressora em Auto Home, depois no painel, setar a distância com um papelzinho mesmo, no meio tradicional ali, para você determinar a distância exata entre o bico e a mesa antes de usar ela a primeira vez. A respeito de temperaturas, na mesa ela vai até 100 graus, isso ajudou bastante no ABS, depois eu mostro para vocês, e no bico ela vai até 300 graus. E isso aumenta bastante as possibilidades, por isso até que eu fiz testes com ABS. E essa temperatura da mesa e a mesa tão grande nos surpreendeu. Vou mostrar para vocês quando chegar o momento. Um ponto que não muda praticamente a qualidade de impressão, mas mostra que é uma boa entrega da impressora, é a organização dos cabos. Então todos esses passa-cabos já vêm inclusos e já vêm até montados na impressora, e isso ajuda bastante para que eles não esbarrem na peça, afinal a estrutura é bem grande, então acho isso um ponto positivo ali para a organização. Outro detalhe que eu estava bem ansioso para testar é o acabamento superficial nas impressões nessa máquina. Até porque, pelo fato dela ser tão alta, corria muito risco de ter muita vibração. Mas a estrutura dela com essas hastes segurou bastante, apesar das velocidades que eu usei serem reduzidas, mas a gente teve um ótimo acabamento em toda a altura de construção ali da impressora, então gostei bastante da rigidez que ela tem mecanicamente. Só para constar, ela tem duplo eixo Z. Nesse tamanho de impressora, isso é quase que obrigatório. Então não deveria nem estar citando aqui, mas só para quem tiver dúvida, saiba que ela tem 2 motores independentes. Um último detalhe que pode ter colaborado para essa qualidade superficial das peças são as guias lineares que ela tem embaixo da mesa, deixando zero folga. E eu achei isso muito importante para a estabilidade ali dos movimentos. Afinal, ela é aberta, cartesiana e gigante. Então essas guias devem ter feito bastante diferença no resultado das peças que a gente vai ver mais adiante. Vamos falar agora de outro fator que eu acredito que possa ter trazido muito sucesso ali nessas impressões, que foi o fatiador.
Logo de cara eu já utilizei o Orca Slicer, e como eu não estava tão confiante assim, por ser uma máquina grande e eu ter feito ali uma montagem super cuidadosa, eu queria também garantir que a calibração funcionasse. Então eu utilizei o Orca já com a rotina de calibração, com os testes automáticos que a gente tem no fatiador, testando fluxo e retração principalmente. Se você não está familiar com esses testes do Orca Slicer, tem link na descrição para o nosso curso Método de Impressão Sem Medo, que foi atualizado recentemente com aulas específicas sobre esses testes. No Orca já tem até um perfil pronto para CRM4, você só tem que lembrar de selecionar o diâmetro correto do bico, afinal eles mandam também o bico de 0.8, então se você trocar, você precisa ajustar isso nas configurações de impressora. Quando eu troquei para bico de 0.8, por exemplo, no Orca Slicer eu usei alturas de camada de 0.6 para aumentar bastante a produtividade das peças, porque estava demorando muito pelo fato dela ser lenta. Passando rapidamente pela interface da impressora, nisso aqui eu sempre elogio a Creality porque eu gosto do que eles fazem. Eles não inventam moda e isso acaba deixando com que os menus das impressoras deles sejam bem intuitivos. E depois a gente tem um botão com configurações mais específicas, com algumas coisas que nem todo mundo irá usar. Outro detalhe, ela não conta com o M600. Para quem não sabe, esse é um comando de troca de cor automática. Mas você consegue fazer peças coloridas como placas ou letreiros, que eu acho que é uma boa aplicação nessa impressora, estilo essas que eu fiz para a própria STLFlix. Mas para poder imprimir colorido dentro do Orca, usando várias trocas de cor, eu usei o comando de pausa no G-Code customizado. No caso aqui é o M25. E finalmente chegamos aos testes práticos. Vamos falar agora dos filamentos. Lembra que eu te falei sobre não gostar da mesa de impressão dela? É porque gruda demais as peças. E gruda muito no péssimo sentido. No nível de eu ter me ferido algumas vezes quando tirei as peças da mesa de impressão. E pode parecer exagero, mas na verdade me gerou alguns cortes, então eu me machuquei de verdade. E outro fator que é muito importante, quando eu não me machuquei, eu quebrei a peça. Então, de fato, não é muito bom ela grudar exageradamente igual estava acontecendo. Então durante o review eu acabei optando por usar um espelho com spray de cabelo no modo mais raiz possível, estilo Ender 3 de antigamente. Quem imprime há mais de 3 anos, 4 anos vai se lembrar bem disso, e funcionou muito bem. Durante a mesa aquecida a peça grudava, quando esfriava saía facinho. Um dos meus receios utilizando vidro é que a mesa demorasse muito mais para esquentar. Então eu acabei fazendo esse teste, medindo ali quanto tempo ela esquentaria de 0 a 60 graus na mesa original e de 0 a 60 graus na mesa com vidro. Lembrando que eu usei um espelho com espessura de 3 mm, que é a que eu recomendo para vocês. Se vocês usarem 4 ou 5 mm de espessura, vai demorar mais ainda para esquentar. Então 3 mm é uma boa média ali para você utilizar nas suas impressoras. E a diferença não foi tão grande assim, a gente teve 26 segundos a mais esquentando a mesa com vidro. Então a gente fez em 3 minutos e 25 segundos de 0 a 60 e na mesa original foram 2 minutos e 59 segundos até atingir 60 graus. E uma dica final, caso você nunca tenha usado vidro nas suas impressoras, não imprima com PLA direto no vidro, apenas limpo com álcool, apenas o vidro lavado, porque pode grudar muito também e ficar bem difícil de tirar ou até quebrar o vidro. Então utilize um spray de cabelo ou spray fixador que alguns fabricantes de filamento têm também, porque ele, além de fixar a peça quando aquecido, quando esfria, ele ajuda a ficar mais fácil de retirar. Outro detalhe importante nessa mesa de impressão, que era tão grande, é verificar se a temperatura era a mesma em todos os pontos. Como estava grudando demais e eu estava acostumado com a mesa anterior, no meu perfil de PLA eu estava usando 55 graus na mesa. Então eu verifiquei que no centro a temperatura estava bem próxima disso, mas nos cantos, de fato, a gente estava tendo uma queda bem grande. Tiveram alguns testes que a gente chegou a 42 graus nos cantos da mesa. Claro que eu poderia ter calibrado ali o nosso leitor de temperatura, afinal o espelho pode trazer um pouquinho ali de diferença, mas não ia ser tanto assim. Então o que eu vou recomendar para vocês, se você estiver imprimindo uma peça que ocupe todo o volume de impressão ou vários arquivos repetidos numa impressora como a CRM4, você pode aumentar um pouco a temperatura básica da mesa para 70, 75 graus e aí nos cantos essa queda vai compensar para 60 e 65 de acordo com essa perda que a gente verificou aqui da temperatura que eu estava utilizando. Vamos falar agora de PLA. Foi o primeiro filamento que eu testei. Como eu disse para vocês, assim que eu montei a impressora com todo o cuidado, afinal ela era muito grande, fiz também testes de calibrações que eu já citei anteriormente. E deu muito resultado. Logo de primeira, a gente já fez esse gatinho gigante aqui na STLFlix,
que faltava um ajustezinho de retração, depois eu dei mais uma calibradinha e ficou show de bola, e a gente imprimiu o chapéu dele. Depois eu fiz esse dragão gigante que teve várias peças que demoraram praticamente 8 a 10 dias no total e deu super certo. Você pode ver pelo resultado estético dessas impressões que ficaram ótimas. Depois eu parti para o PETG e o teste mais importante agora era o de temperatura para determinar o valor ideal para usar nesse filamento. E como vocês podem ver nesse Dice Tower, a retração que deu uma trollada ali. Depois eu fiz um ajuste e a gente imprimiu esse dragão que vocês estão vendo. Aí sim ficou perfeito, a gente estava pronto para ir para o próximo material. Observação, a temperatura ideal que eu cheguei em PETG foi 250 graus. Finalizando no ABS, que é um filamento mais chato de imprimir, principalmente em impressoras abertas como a CRM4, mas que surpreendentemente deu certo. Acredito que a mesa é tão grande e quando ela alcança essa temperatura tão alta, deve proteger termicamente a impressão de alguma forma. Porque eu fiz esse arquivo que é um pouco mais alto e a gente não viu nenhuma rachadura. Isso é muito raro em impressões com ABS. Então, imprimindo a 260 graus no bico e 100 graus, que é o máximo na mesa, deu super certo e a gente conseguiu imprimir ABS muito bem na CRM4. Então vamos resumir tudo o que nós vimos até aqui. Na minha opinião, a CRM4 é uma boa impressora para entrar no radar de quem imprime cosplay, estátuas em tamanho real, protótipos e peças que precisam ter um volume também real, ou até mesmo aeromodelismo. Entre outras aplicações onde o tamanho vai ser a prioridade, como letreiros, placas, coisas desse tipo. Afinal, ela proporciona uma qualidade muito boa, mesmo em materiais diferentes que nós testamos aqui nesse vídeo. As limitações dela estão relacionadas à velocidade, afinal a gente está mal acostumado. As impressoras de hoje em dia têm vindo cada vez mais rápidas, e aí quando a gente pega uma impressora tão grande como essa e lenta, e aí os projetos levam dias, a gente está muito desacostumado com isso e acaba sendo bem maçante para imprimir com ela nesse quesito. Por isso até que eu acho que a Creality já manda um bico de 0.8 junto com a máquina, para que você de cara com uma simples troca consiga aumentar bastante a produtividade. Inclusive foi essa troca de diâmetro no bico que proporcionou que eu fizesse esse busto em tamanho real com muito menos tempo. E caso você esteja curioso, nosso homenageado aqui nesse busto, nosso queridinho diretor de vídeo, o Léo, da STLFlix. Se você tiver a possibilidade nos seus projetos com essa impressora de usar bicos maiores e camadas mais espessas, isso vai te salvar muito tempo. Bico de 0.8, 0.6 são boas recomendações, porque com eles você também consegue imprimir na altura de camada padrão 0.2, caso você precise de peças mais detalhadas. Se você for fazer projetos gigantescos, aí você pode apelar e usar alturas de camada de até 0.6, como é o meu caso, usando o bico de 0.8 nesse busto que vocês viram. Caso vocês tenham dúvidas sobre a troca de diâmetro do bico e o que você precisa ajustar, ou até mesmo verificar a diferença entre eles, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu fiz isso há bastante tempo. Ele é até um vídeo antigo. Se você quiser uma atualização em uma versão 2025 desse cara, deixa um comentário aí. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês querem ver mais impressoras grandes aqui no canal, deixe nos comentários aí também. Vejo você nas próximas. Lembre-se que na descrição tem link para os nossos outros canais no Instagram e TikTok, onde a gente posta os bastidores de todos os testes que a gente faz aqui. Vejo vocês por lá e no próximo vídeo. Valeu!